Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Nós sempre trazemos em nossos estúdios nossos convidados que compartilham aqui conosco as nossas histórias. E hoje também temos uma convidada muito especial, mas antes eu, Vanessa Cavalcante, já trago aqui também a nossa presença da Vanderly Batista. Tudo bom? Tudo bem, Vanessa, é um prazer estarmos novamente neste Quem Somos Nós, e eu considero muito importante trazer esses exemplos de vida, exemplos de trabalho, pessoas que trabalham com pessoas deficientes, né, de alguma forma, e trazem a experiência para a gente, e a gente procura pôr em prática tudo que aprende aqui na TV Mundo Maior. É e verdade. Hoje, né, Vanessa, temos mais uma convidada muito legal. Sim, muito legal. Ela é coordenadora do Ambulatório de Deficiências das Casas André Luiz. É a Mônica Fortim de Campos Belo Nunes. Mônica, tudo bom? Tudo bom, tudo bem. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, um prazer estar aqui no programa de vocês, vim aqui falar sobre o trabalho do ambulatório, é sempre um prazer. Muito bom tê-la aqui conosco. E conta para nós, então, como que você conheceu as Casas André Luiz, há quanto tempo que você atua no ambulatório, né, e onde ele está localizado, para o nosso ouvinte, telespectador saber também. Então, eu trabalho aqui nas Casas André Luiz tem 5 anos, né? Eu trabalhei na unidade de longa permanência como médica e fui da enfermaria da unidade 4 e fui da enfermaria central. E aí, quando foi esse ano, há 4 meses atrás, a doutora Roberta me chamou, a antiga coordenadora pediu para sair por alguns motivos pessoais e ela me chamou para ir para a coordenação do ambulatório. E aí eu fui para a coordenação do ambulatório e foi uma experiência assim muito gratificante, foi maravilhoso, eu gostei muito do trabalho. E estou lá fazendo esse trabalho já tem esses meses e, assim, é um trabalho muito gratificante. A gente trabalha com crianças, eles são deficientes intelectuais e nós temos a reabilitação e a odontologia. Então, na reabilitação, a gente tem 250 pacientes, em média, e esses pacientes, eles precisam de fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, psicologia, e eles são atendidos tanto individualmente como em grupos. Então, dependendo da indicação, eles são atendidos em todas as áreas, eles são avaliados, então eles passam por uma triagem, passam por uma avaliação e dessa avaliação é feito um plano terapêutico. Esse plano terapêutico, ele define o que o paciente precisa, quais são as necessidades desse paciente. E com essas necessidades, ele vai sendo indicado para as terapias. E ele vai sendo acompanhado e vai sendo seguido, até ter a evolução para alta, ou ele fica no ambulatório e vai normalmente eles vão até o fim da adolescência e alguns vão até o mercado de trabalho. A gente tem grupos que estão voltados hoje em dia até para o mercado de trabalho. Então a gente teve um paciente no ano passado, que veio evoluindo, que esse ano passou por um curso do Facebook, que ele conseguiu até um emprego. Legal. Então assim, foi uma experiência sensacional. E tem a odontologia, que eles são seguidos na odontologia, e esses não têm limite de idade, eles entram e ficam na odontologia até para sempre, assim, a gente brinca que é para sempre. Doutora Mônica, olha, eu ia fazer uma pergunta para ela, como funcionava o atendimento, mas você já deu assim um resumão. Uma geral, né, do trabalho, porque eu fiquei imaginando que você fosse coordenadora assim, uma parte burocrática e uma parte médica, mas não. Abrange todo o ambulatório, né? E como que é o relacionamento entre as equipes, doutora Mônica? Todos esses atendimentos, como que você consegue coordenar esse trabalho em relação ao seu trabalho? Como que vocês se organizam para isso? É uma equipe multidisciplinar, né? Todo atendimento, ele precisa dessa equipe multidisciplinar. Então, nós fazemos algumas reuniões. Então, tem na grade de horário algumas reuniões que são feitas para a gente definir a conduta do paciente. Então, tem a reunião entre os médicos, tem a reunião entre o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, a psicologia. Tudo que precisa ser feito para aquele paciente a gente discute nas reuniões e a partir dali é definido qual vai ser o objetivo e o projeto daquele paciente. E tendo em vista isso, é definido e aí o paciente ele segue naquele projeto
como se fosse Certo. um plano terapêutico, um projeto de vida do paciente. Então, nós temos sempre em mente uma equipe multiprofissional. E essa equipe é composta de quantas pessoas, quantos profissionais? Então, ao todo, no ambulatório, nós temos 40 pessoas, 40 profissionais, né? E entre todos, né? E nós são 4 fonos, 4 terapeutas ocupacionais, são 2 psicólogas, são 2 professores de educação física e são 4 fisioterapeutas também. E a gente tem os auxiliares de atendimento, tenho 2 odontologistas, tem também a fisiatra, eu tenho neurologista, tenho acupunturista, tenho 2 acupunturistas e tenho voluntários de acupuntura. Olha que beleza. Então, é um serviço, assim, muito, muito bem feito. Bem abrangente, Bem né? abrangente, bem abrangente. Você falava quantos pacientes, mais ou menos, são atendidos nessa parte de ambulatorial? Então, de ambulatório de reabilitação são 250, mas a odontologia atende 1.090 pacientes. E é uma coisa tão importante a gente falar, né? Até para nós, que somos ditos assim mais normais, a gente não gosta muito de ir ao dentista. Tem medo, muita gente adulta tem medo de dentista. Agora vamos imaginar uma pessoa que tem deficiência, né? Que não tem um controle motor. Então esse atendimento que é feito odontológico é muito importante, né? Para a pessoa, para a família da pessoa ter um lugar para ir, né, doutora Mônica? Com certeza, é um atendimento especializado, ele não é um atendimento de odontologia comum, ele é um atendimento especializado, inclusive assim, as dentistas elas são especializadas para isso, né? Então às vezes é necessário até fazer contenção, elas precisam ter todo um manejo, às vezes tem que buscar o paciente do lado de fora do ambulatório, então elas têm muita paciência, elas vão trazendo a família para si para poder conseguir realizar esse atendimento. Então é um atendimento especializado, não é um atendimento de odontologia que é assim básico, né? É um atendimento mais especializado. Diferenciado. É bem diferenciado. Eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes, estando ali, porque é do lado do Centro Espírita Nosso Lar, né? Eu já tive a oportunidade de ver as mães assim, para levar o filho, a dificuldade, o filho adulto não querer sair do lugar e a mãe precisar de ajuda, né? Assim como para ir para a cadeira da dentista também não deve ser muito fácil, não né? Todos Porque eles são adultos, mas a idade mental... Todos os funcionários estão envolvidos, né? Até o porteiro, que é o Marquinhos, ele ajuda nessa função. Sim, então precisa de ajuda. ele ajuda. Então ele vai convencendo o paciente desde o lado de fora, entrar no ambulatório para conseguir ser realizado o atendimento. Então tá todo mundo envolvido. É uma equipe assim muito unida. É uma equipe assim maravilhosa de se trabalhar, porque está todo mundo envolvido para o atendimento ser um atendimento muito bem no mesmo ideal, feito, no mesmo ideal. Bom, onde está localizado? Ele está na Vila Galvão, na Rua Vicente Melro. É Guarulhos? Guarulhos, no número 878. Então, eu só queria perguntar para você, em relação ao atendimento odontológico, tem assim uma fila de espera ou vocês têm condição de atender a pessoa que chegue lá? Então, como que funciona? A gente tem uma lista, né, de triagem, é feita uma triagem e a gente, assim, tem bastante atendimento de odontologia. Então, ele passa por uma triagem e depois da triagem são marcados alguns grupos de introdução e depois desse grupo de introdução é marcada uma avaliação pela odontologia. E aí as dentistas elas fazem a avaliação de acordo com as necessidades, eles são... a frequência dos atendimentos depende da necessidade do paciente. Certo. Então, se é um paciente que tem uma necessidade maior, a marcação é com mais frequência. Se é um paciente que é mais, assim, higienização, profilaxias, a frequência é um pouco menor. Então, normalmente eles chegam, mas a gente tem bastante procura. Então, às vezes a consulta ela demora um pouquinho, mas não é muito, mas a gente consegue atender. E qual que é a faixa etária? Então, a faixa etária da odontologia, ela varia de 0 até... não tem idade limite. A maioria dos pacientes, por exemplo, da reabilitação, nós temos crianças, que é a faixa etária que é um perfil de 0 a 10 anos, é a maioria dos nossos pacientes.
porque é um perfil que eles têm que aprender mais coisas. Então, é um perfil que a gente trabalha mais as crianças. Então, na reabilitação, o maior número de pacientes está entre 0 a 10 anos, mas a gente tem pacientes até 18, que é a maioria, e depois dos 50 anos só tem na parte de educação física. A gente tem pouquíssimos que têm essa faixa etária maior, que estão mais para atividade física, que vão fazer atividade física lá no ambulatório. Muito bom, bem completo, né? Os trabalhos e os benefícios para eles, que são muitos, e você pode falar aqui um pouquinho para nós já quais são esses, para a gente já começar. Estamos quase terminando o primeiro bloco, mas traz alguns, né, Mônica? Então, da parte de reabilitação, assim, nos nossos pacientes, a gente tem pacientes com deficiência intelectual, né? E a nossa população também, eu tenho bastante paciente com síndrome de Down. E esses pacientes, eles precisam de algumas habilidades motoras, então na fisioterapia, terapia ocupacional, eles conseguem desenvolver essas habilidades nos pacientes, e isso para o dia a dia do paciente, isso é muito importante, né? Sim. Então a gente dá autonomia, habilita o paciente para ele estar apto para a sociedade. Então essa é o intuito do ambulatório, é tentar deixar ele o mais apto para poder participar da sociedade de uma forma melhor, mais, né? Isso, uma inclusão melhor. Interação. Uma melhor interação. Então, essas terapias, tanto de fisioterapia, terapia ocupacional, a fonoaudiologia, tem a parte de linguagem, a parte de disfagia. Então, cada paciente, ele tem o olhar voltado para o paciente. Então, esse benefício, ele para o paciente de ter o seu olhar voltado, de ter a sua própria discussão, isso é fundamental. Muito bom. E quando eles vão crescendo, a gente vai tendo mais essa parte de educação física também, que é uma parte importante. Então eles adquirem essas habilidades todas e aí eles já estão mais prontos. Mas a gente acaba não desligando, eles ficam fazendo atividades físicas com a gente por algum tempo. Então, a gente tem alguns pacientes que são mais velhos, tem a companhia de dança, então é um grupo que eles desenvolvem danças, tem grupos de artes, então tem o grupo de teatro, são grupos que vão levando o paciente que, assim, eles são muito beneficiados nessa inclusão. Muito bom, vamos falar um pouquinho mais, mas depois do intervalo, Quem Somos Nós volta daqui a pouquinho, até já.